Rádio Web Interativa Metro. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia no ar. E a cidadania. Rádio Web Metro. Interativa Metro. Sete horas e 7 minutos. Bom dia, amigos internautas. Bom dia a você que nos acompanha também na página O Poder e a Cidadania, no nosso perfil, e também transmissão ao vivo pela Rádio Web Interativa Metro e Rádio Web Umarizeira, transmitindo diretamente aqui da cidade de Maranguape. Eu sou o Ed Pereira, começa aqui mais um O Poder e a Cidadania. Bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. E hoje, dia 9 de setembro, hoje é o dia do administrador, não é isso, pessoal? E vamos agora trazer para você o que se comemora na data de hoje. Parabenizar também os amigos que estão completando o ano nesta data e os principais fatos que marcaram a nossa história, que aconteceram no dia 9 de setembro. Então vamos lá compartilhar com os amigos aqui o que se comemora hoje, dia 9 de setembro. Vamos lá. Hoje é dia do médico veterinário, dia do administrador e da velocidade. Então tá aí as datas que são comemoradas hoje. Eu faço parte de uma daqui das categorias como formado, né? No caso, administrador, eu sou, né? Sou bacharel em administração, então hoje é o dia, né, de se comemorar o dia do administrador e também do médico veterinário, aquele médico que cuida aí da saúde dos animais, e dia da velocidade. Homenagear o grande Ayrton Senna, né? Era apaixonado pela velocidade. E aniversariantes, primeiramente, parabenizar os amigos que estão completando o ano hoje, aniversariando na data de hoje, 9 de setembro, a todos vocês, aí um feliz aniversário.
Aniversaria também a cantora Web Ana Carolina, Interativa o cantor Metro. Daniel e o ator Hugo Grant. Então são as celebridades que estão completando o ano hoje. Acontecimentos marcantes, fatos que marcaram a nossa história. Mandar um bom dia aqui para a Ivone Rodrigues, que já está aqui com a gente. Obrigado, Ivone, mais uma vez pela sua participação. Os acontecimentos marcantes que aconteceram no dia 9 de setembro foi o dia da independência do Tajiquistão e da Bielorrússia. Isso no ano de 1991. Dia da Pátria na Bulgária. Primeiro recenseamento da população do Brasil, que aconteceu no ano de 1870. E na religião, o santo do dia, o santo de hoje é dia de São Pedro Claver. E o pensamento do dia aí para você que está nos acompanhando. Bom dia, meu amigo Sami Andrade. Um serviço para você e seus parceiros da Interativa Metro. Obrigado, Sami. Satisfação tê-lo aqui. Pensamento do dia aí para vocês que estão nos acompanhando. Como o Lotus saiamos do lodo e da escuridão, proporcionaremos a luz. Como Lotus, saímos do lodo e da escuridão, proporcionaremos a luz. Então tá aí o pensamento do dia para você refletir. Tô sem óculos aqui, por isso que eu tive dificuldade de passar essa informação aí para vocês. Quem mais entrou aqui é o Sami Andrade, foi a última pessoa a nos acompanhar. Pessoal, vamos estar trazendo aqui para vocês as principais notícias. Estamos aí na expectativa de novas convenções. Mantive contato com o Joy Valentim. A convenção do partido dele vai acontecer no próximo domingo lá no Colégio São José. Então aí os correligionários, os apoiadores do Jorge Valentim vão ter a oportunidade aí de conhecer aqueles que estarão ao lado do George nessa caminhada, né, em busca de representar o povo de Maranguape. Outros partidos já realizaram, como o partido Solidariedade 77, que tem à frente aí o Átila Câmara, e também os republicanos, que tem aí o Regis Bonifácio e o Suderlande de Castro. Então são também partidos que já definiram aí os seus candidatos e estão já em processo de início de campanha. O Republicano é um partido novo, tem à frente aí o Regis, professor de academia, que está também lançando o seu nome para o crivo dos maranguapenses. E aqui o que nós pedimos é consciência, responsabilidade na hora de escolher os seus representantes. É importantíssimo que possamos estar a escolher bons representantes, pessoas compromissadas, pessoas que conheçam o funcionamento da máquina administrativa, como é que funciona. Pessoal, nem sempre o que se diz aqui se consegue, porque nem sempre depende só das questões a nível municipal. Os recursos públicos, principalmente recursos próprios, eles são deficitários na maioria dos municípios do Brasil. E esses municípios dependem do Fundo de Participação dos Municípios e de convênios, de celebração de convênios. E aqueles municípios que têm problemas com a União, com o Estado, por falta de prestação de contas, e não terem prestado contas ou existirem impedimentos legais para assinatura de contratos, lógico que
essas administrações dificilmente vai conseguir fazer uma boa gestão, porque os gastos com a máquina pública é muito alto, e aí é comprometido praticamente toda a receita corrente líquida do município, principalmente com questões de folha de pagamento. Você viu aí o que se tinha de funcionários dentro da prefeitura que foram dispensados. As informações que nos chegaram foi que em torno de 50 pessoas foram colocadas para fora dos seus empregos porque houve um rompimento político. E o que é que a gente entende por isso? Você que está aí nos acompanhando. É que os vereadores permitem que o prefeito faça o que quer em troca desses cargos de benefícios. 50 pessoas foram botadas para fora. Isso quer dizer o quê? Que 50 pessoas eram desnecessárias dentro do serviço público. Estavam ali para honrar compromisso de apoio político. Nenhum servidor ativo foi botado para fora. Foram botados para fora quem? Aqueles que a prefeitura acolheu em troca de apoio político. Nós estávamos pagando a 50 pessoas que estavam ali para ocupar espaço político, pagamento feito com dinheiro público. Nós lamentamos porque são 50 pessoas que vão estar desempregados. Nesse aspecto, nós lamentamos porque além de já termos um número elevado de pessoas desempregadas em Maranguape, vamos ter mais 50 famílias que não vão ter o seu sustento por questões políticas. Qual a lição que nós tiramos disso aí? Qual o exemplo que está sendo dado? E quantos outros vereadores não estão na mesma situação? A prefeitura abarrotada de servidores para atender o interesse dos vereadores para ter a governabilidade. Isso está correto? Não, porque isso tem um custo. E aí falta dinheiro para as coisas necessárias, falta dinheiro para medicamentos, falta dinheiro para pagar a empresa que presta serviço. Na questão oftalmológica dentro do município está faltando medicamentos aí para as pessoas que têm glaucoma. A prefeitura, tive informação com um paciente ontem, que a prefeitura não está pagando a empresa e está suspenso o atendimento. As pessoas que precisam ter um tratamento contínuo de glaucoma, porque glaucoma leva à cegueira, a prefeitura está em débito com essa empresa e aí você vê dinheiro para fazer outras coisas. Então não é assim, né, não se vê aí a priorização daquilo que é importante, daquilo que é necessário. O que é mais importante, um asfalto na rua ou remédio de glaucoma para essas pessoas poderem continuar vendo as coisas. Aí a pessoa, ele vai botar o asfalto, mas muita gente não vai ver o asfalto porque vai ficar cego. E só o que a gente vê são pessoas reclamando da questão da saúde. A prefeitura está aí desde o dia 14 de agosto sem dar uma satisfação em relação aos casos de coronavírus no Maranguape. Por quê? Qual é o problema de divulgar, de dizer quantos casos tem? Porque a legislação eleitoral ela não impede de divulgar. Palmácia, todo dia, ele emite o boletim epidemiológico. O governo do estado todo dia emite, a Secretaria de Saúde do estado todo dia emite. E por que Maranguape não emite? O que é que está acontecendo? Por que estão escondendo? Eu digo, estão escondendo. Não querem que as pessoas saibam o quanto nós temos de pessoas contaminadas. Por quê? Qual o motivo? E eu tenho dito aqui, vou continuar. Nós devemos olhar muito mais para a qualidade dos nossos vereadores do que para quem será o prefeito de Maranguape. Não adianta nós colocarmos dentro de uma Câmara de vereadores que vão barganhar favores em troca de apoio ao prefeito. Vocês não têm que ser a favor nem contra o prefeito. Vocês têm que estar ao lado do prefeito para fazer o melhor para o povo.
Rádio Web Vocês têm Interativa que ter essa Metro. consciência. Vocês recebem o salário de vocês. Quem tem que oferecer isso que vocês oferecem para as pessoas é o poder público, é a administração pública. Aí o que é que acontece? A prefeitura não oferece serviço público de qualidade, mas banca o vereador para fazer isso, para escravizar essas pessoas, para atender essas demandas que existem, principalmente levado pela pobreza, pela desigualdade social. Aí falta remédio no hospital, mas os benefícios que o vereador recebe da prefeitura, ele vai lá e resolve o problema dessas pessoas, compra o remédio, que quem deveria dar esse remédio era a prefeitura. E aí, para manter uma base política funcionando, é necessário ter por trás o suporte da administração pública, que é patrocinada por todos nós. Aí fica atendendo os grupos políticos de quem se entrega aí ao que os gestores, os executivos querem. Não representam verdadeiramente o povo. Eles assistencializam o povo. Porque o que se deva estar buscando é a independência das pessoas. É você não ter que se acordar de madrugada para levar alguém para o médico. É para ter uma ambulância à disposição para ligar, para chegar, para ser atendido no hospital. As pessoas que são carentes, que realmente não têm condição, o poder público tem que assistir essas pessoas com medicamentos. Analisar a vida de cada um. Quem é que está desempregado? Está desempregado? Medicamento de graça. Porque a pessoa não tem condição de comprar. Às vezes a pessoa busca no posto de saúde o remédio e não tem. Aí vai, o que é que acontece? Vai ter que pedir a alguém. E geralmente ele vai pedir ao vereador. Aí o vereador vai, porque tem uma relação de proximidade com a prefeitura, consegue o remédio de um jeito ou de outro. Porque não tem como um vereador que se elege com 1.000 e tantos votos, com o salário que ele recebe, sustentar 1.000 e tantas pessoas. Porque cada região aí, se você for contar as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão precisando de ajuda, precisando resolver um problema, tendo a necessidade de ter algum material para resolver um problema da casa ou do transporte. Essas pessoas trabalham, às vezes, de bico, não tem uma renda fixa ali. Quantas pessoas estão aí na zona rural sem trabalhar? Porque as propriedades, elas estão nas mãos de uma minoria. E não tem emprego para todo mundo. Esses jovens que é filho do agricultor que está ali, ele vai fazer o quê? Morando lá dentro dos matos, no sentido de, né, entenda como zona rural, digo, aquelas casas que ficam dentro dessas propriedades mais distantes. Essa juventude vai fazer o quê? Vai para a escola e depois volta para casa para fazer o quê? Quais são as ocupações? Quais são a potencialidade desse jovem? Sabem fazer alguma coisa ou não sabem fazer alguma coisa? Então a gente se distancia muito das questões sociais, da identificação do sentimento da sociedade de forma individual, para nos preocuparmos com obras, com benefícios que às vezes nem se utiliza. O que é que adianta uma praça bonita e ninguém poder andar porque tem gente fumando maconha, não tem um atrativo naquela praça, a praça lá fica abandonada e serve só para o pessoal fumar maconha. Quando não é, o cara encosta um carro, um paredão, fica lá o som nas maior altura do mundo, nos obrigando a ouvir uma música que às vezes não nos interessa. E é assim que funciona a sociedade, as pessoas aceitam. Vamos aqui, Sami Andrade, entrou mais alguém aqui, deixa eu ver, entrou Jardel Silva, bom dia Wellington e os ouvintes da Interativa Metro, obrigado Jardel, feliz aniversário Wellington, obrigado Jardel, obrigado meu querido. Pessoal, então é isso, onde tivemos aqui também, falar um pouquinho do programa do Felipe e do Wanderson Amorim, que está fazendo um sucesso danado aqui, graças a Deus.
A gente cedeu espaço aqui na Interativa Metro para esses dois jovens talentos Rádio que Web tem a sua forma natural, não estou imitando Metro. ninguém. Eu vi algumas críticas aqui, principalmente com o Wanderson. Nós não devemos copiar ninguém. Nós devemos sermos nós mesmos. Nós devemos ter inspiração, alguém que nos inspira. Alguém que é referência no rádio. E no rádio nós temos nossas referências. Eu tenho como referência Paulo Oliveira no rádio. E como jornalista, eu tenho como referência Luciano Clever. Jornalista Luciano Clever. Ele nem me conhece. Já tive contato com ele, já me comuniquei. Mas pessoalmente eu não conheço. Eu vou realizar esse sonho de conhecer o Luciano Clever. Eu admiro o posicionamento coerente e responsável do Luciano. Ele não é imparcial. Ele é uma pessoa coerente e responsável. Tem conhecimento. Então, no jornalismo brasileiro tem muitos nomes bons, mas eu vejo muita gente capacitada sendo tendenciosa na hora de se manifestar, na hora de escrever, na hora de se pronunciar. Luciano Clever, ele defende aquilo que ele acredita, e no jornalismo a minha referência é o Luciano Clever. Infelizmente, eu não posso transmitir o Luciano Clever aqui para Interativa Metro como eu fazia antes, pela questão do conflito de horários. O Luciano nesse momento também está ao vivo, né? E infelizmente a gente, né, tem que estar aqui também. Nós temos esse compromisso com todos vocês. Estamos aqui diariamente levando informação, procurando despertá-los para os seus direitos, para a sua cidadania, mostrando o que é a realidade, mostrando o que é a política, sem medo de falar como é que a política funciona. E a gente, de alguma forma, está contribuindo. Já fui estimulado aí a estar dentro da política. Eu disse, não, eu estou dentro da política. Eu estou trabalhando, eu estou contribuindo. A Interativa Metro serve para isso, para conscientizar. Não necessariamente eu tenho que estar dentro da política, né? Porque não é fácil, a gente corre risco de vida também, não pela questão de covardia. Eu não estou dentro da política, não é pela questão de covardia. Eu já passei por situações muito piores dentro da política. Realmente tive prestes a morrer, arquitetaram até a minha morte, planejaram, né? Mas resolveram não fazer, porque eu me opus à corrupção. Pensaram em me matar, mas desistiram. Deus me protegeu. Por quê? Porque eu fui de encontro à corrupção dentro do meu município. Não é fácil, é muito dinheiro em jogo, e uma vida custa quanto? Pode custar R$100, 200, pode custar um batizado aí de um bandido que vai fazer parte de uma facção. Vale 100 mil, 50 mil, quanto vale a vida? A vida não tem preço. Podem tirar a minha vida por eu não concordar da forma como a classe política vem tratando a sociedade brasileira ao longo dos tempos. Não é uma coisa de agora. Tudo teve seu momento. Teve outras pessoas também que se opuseram à forma como o cidadão é tratado. Muitos morreram. Eu não faço política por interesse, eu não faço política por querer que outro venha assumir a prefeitura. Eu faço política com coerência, com responsabilidade, e sempre vou exigir, como cidadão, que os nossos representantes verdadeiramente nos representem. O que se vê é Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, defendendo o interesse única e exclusivamente do governo, quando na verdade eles deveriam representar os interesses da população. Não é fazendo tudo que a população quer, não. É discutindo o que pode ser feito com dinheiro público para atender a todos de forma igualitária. Produzir oportunidades e não usar a administração pública para favorecer a uns e a outros não, principalmente no quesito emprego, dando emprego, a população pagando para o cara
botar os seus apadrinhados dentro da prefeitura. Isso é imoralidade. Isso é imoralidade. Então eu tenho que puxar o saco de alguém, eu tenho que ter um amigo político para poder ter direito a trabalhar, a ter dignidade. Como é o caso de agora, teve um rompimento que levou aí a prefeitura a botar 50 pessoas para fora. Isso quer dizer que tinha 50 pessoas que não se viam. Eu só posso entender dessa forma. E ele vai ter a oportunidade de botar mais 50 pessoas. Vai fazer um novo acordo com uma nova liderança e vai botar essas pessoas para dentro. E quantos não estão aí na mesma situação? Maranguapenses, reflitam. Você também do seu município. Se quebra um acordo porque quer que aquela pessoa vá defender a candidatura e porque não vai defender, então era desnecessário. Há quanto tempo essas pessoas passaram recebendo dinheiro, pago com dinheiro público, agora não serve mais? E quantos estão aí na mesma circunstância? Porque são 14 vereadores na base de apoio ao prefeito. Quanto cada um tem aí de pessoas empregadas dentro da prefeitura? Isso aí não é uma ilegalidade, não? O legislativo é um poder independente ou um poder escravo dos favores do executivo? Por que se deu 50 empregos a um vereador, quando o vereador é de outro poder? Apoio político? Mas apoio político a quê? Qual o propósito desse apoio político? Porque eu entendo que o apoio político tem que ser dado para que ele faça chegar nas pessoas aquilo que é necessário, aquilo que é prioridade. Mas não é isso que se vê. O que se vê é um jogo de interesse onde cada um está buscando trazer para si aquilo que lhe fortaleça politicamente. E aí regiões são mais privilegiadas em detrimento de outras. Não é feito uma análise geral do município e definir o que é importante para cada região, para cada localidade, discutindo com a sociedade, botando essas demandas dentro do orçamento e não direcionando o orçamento para ficar concentrado num determinado setor da prefeitura e aí fazer o que quer com o dinheiro público. Gastar da forma como achar conveniente, atender os interesses políticos e faltar dinheiro para atender as demandas da sociedade, do cidadão. No que se refere tanto à questão individual, no caso da educação, no caso da saúde, no caso da assistência, como de forma coletiva na infraestrutura, na pavimentação de ruas, no melhoramento dos espaços públicos, iluminação. Você vê o descaso até com a praça da prefeitura. Cheio de mato ali, né? A própria casa do prefeito. Você vê ali uma praça mal cuidada. Praça mal cuidada. Você vê, vem entrando na cidade, você vê ali. Estão botando entulhos ali quando poderia. Porque ninguém sabe o que querem fazer ali. Em frente ao fórum, jogando entulho lá, lixo, resto de lixo. Jogando ali quando poderia o quê? Não, vamos tirar dos recursos públicos aqui dinheiro para botar barro e entupir ali, fazer tudo direitinho. Não tem condição. Aquelas mesmas caçambas que estão jogando lixo, o resto de entulho, não poderia, essas mesmas caçambas que estão jogando esses entulhos ali, não poderia ter uma máquina da prefeitura botando barro aí e saltando lá todo dia e fica esperando entulho ou lixo de algum canto para jogar ali em frente ao fórum, na entrada da cidade. Está correto isso? No meu entendimento não está. Está correto aquilo ali que estão fazendo. Entupindo aquele espaço ali com barro, o resto de lixo, de sujeira, de construção, quando deveria. É aquele mesma caçamba que fica jogando ali, tá trazendo ali arisco e jogando ali. Dá para entender, né? Então fica jogando lixo, pegando o resto de coisas ali e jogando lixo. Tem lixo ali, pessoal.
Não é só entulho não, você passar ali você vê. Lixo jogado ali, lixo. Carrada de lixo jogada ali. Não é entulho, é diferente. Não, destruiu aí um prédio, o resto de escombro e jogar ali, que aí é lógico que é cimento, é barro, é areia, tudo bem. Mas tem carrada de lixo jogada ali. Palha de coqueiro, de coisa, saco plástico, diversas coisas ali. Então eu considero isso um desrespeito à sociedade. Fazem o que querem com o dinheiro público sem dar uma satisfação. Não tem ninguém que se imponha, justamente por essa situação desse vínculo que muitos vereadores têm com a administração pública, muitos deputados também têm com o governo do estado de Ceará, e aí se fortalece a política partidária em detrimento do bem-estar social. Prioriza determinadas empresas, porque está próxima, porque financiou, porque é de um amigo político, porque é de um parente, de alguém que apoia politicamente a prefeitura ou o governo do estado. Essas pessoas são beneficiadas, geralmente por meio de processos licitatórios tendenciosos, direcionados. Vemos aí o caso do Eusébio, milhões aí desviados. E as demais prefeituras? Para onde está indo o cimento comprado pela prefeitura? Material de construção, está indo para onde? Onde é que estão indo deixar? Condiz com o que foi feito, a quantidade de material de construção? Condiz com o que foi produzido? Uma auditoria pode dizer isso. Um engenheiro pode dizer se gastaram aquilo. Quanto é o metro quadrado de obra construída? Gira em torno de quanto? Porque se sabe quanto é o metro quadrado. E condiz com a realidade daquela reforma. Foi feita uma inspeção para saber se aquele dinheiro realmente foi gasto ali ou simplesmente deu um valor, botou numa nota e aí botou para o povo pagar. Acaba a indagação. Vamos aqui. Quem entrou mais aqui, Cândida Gaspar, bom dia, voltei, olha aí a Cândida, obrigado minha querida, é um prazer recebê-la de volta, meu amigo Francisco Leite, bom dia meu amigo, felicitações, já que você não tira folga, diga aí pra nós qual a origem do dinheiro que compra votos, quem vende também comete crime, comete sim, e o dinheiro de quem compra voto é o dinheiro que é tirado dos cofres públicos. Ninguém vai tirar dinheiro do seu bolso, principalmente quem está com mandato, para comprar votos. Porque você é vereador, a sua prestação de contas tem que ser pelo que você fez. Então você compra voto duas vezes, né? Você compra voto quando se elegeu. E para se manter, você compra a consciência das pessoas por meio de suas necessidades usando o dinheiro público. Ninguém vai se descapitalizar, ninguém vai tirar dinheiro do seu bolso para estar atendendo às suas necessidades pessoais, não. Porque você atender uma pessoa é uma coisa. Alguém que está precisando, que você percebe que está desempregado, não tem condição ali, você vai lá e ajuda. Mas você ajuda pela questão da solidariedade. Mas não, na política é pelo interesse da troca do voto. Quantos e quantos casos nós podemos aqui relatar de pessoas que receberam benefício e depois não votou e foram cobrados? Eu tenho um exemplo disso. Então esse dinheiro, meu amigo, geralmente é dinheiro da corrupção, é dinheiro desviado dos cofres públicos, é dinheiro recebido de propina. E essa propina vem através de quê? Através de todos, por meio de todos aqueles que fazem parte do esquema, a partir dos processos licitatórios das empresas que elevam seus preços para poder tirar o dinheiro da corrupção. Para tirar os 10%, os 15%, para fornecer notas frias para justificar a despesa. Porque para o Tribunal de Contas o que importa é o somatório de despesas e receitas e depois dividir para saber o que resta.
ou que sobra, o ativo e o passivo. Rádio Web Interativa Então, meu Metro. amigo Francisco Leite, esse dinheiro que é usado para a compra de votos, se é usado por aqueles que estão entrando agora dentro da política, ele com certeza isso aí vai se vender para o prefeito. Pode ter certeza. Quem está por aí comprando voto, eu sei que é difícil ganhar eleição. Isso aqui eu também não vou fugir de uma realidade, porque eu vivi dentro da política. É difícil você se eleger nesse sistema que está aí, com essa inconsciência e essa cegueira da sociedade, sem receberem ou darem algo em troca, porque o povo se acostumou com isso. E é difícil você quebrar isso de uma hora para outra. As gerações futuras talvez venha a transformar tudo isso, a mudar essa realidade, essa triste realidade. Então, o dinheiro que é gasto, se está no poder, pode ter certeza que está saindo dos cofres públicos. O cara não vai tirar o dinheiro, ele não vai prestar o serviço, ele já não está ali no dia a dia, ele não já usa a prefeitura para atender seus interesses, é a máquina, é o medicamento, é a consulta furando fila, é os benefícios pessoais. Prova tá aí, meu amigo. O vereador rompeu com o prefeito e com ele levou 50 pessoas que eram beneficiadas com emprego pago com dinheiro público. É uma vergonha. Vereador que manda em determinada secretaria. Esse vereador jamais ele vai se posicionar contrário às coisas erradas, jamais vai fiscalizar. Ele tá ali só para dizer amém pro prefeito, votar a favor no que o prefeito quer e votar contra naquilo que também é de interesse do prefeito. Não tá ali verdadeiramente defendendo o interesse do município, está defendendo os seus interesses pessoais das suas bases políticas. E o município não é só uma área, não é só um distrito, não é só uma comunidade. O município de Maranguape é uma área de 511 mil quilômetros quadrados. Maranguape é composto de 17 distritos com a sede. E aí grupos políticos se beneficiam da prefeitura, se beneficiam do meu dinheiro, do dinheiro de todos nós, para atender os seus interesses políticos, e o que é priorizado, o que é necessário, não acontece. Não se define o que é prioridade para hoje, para amanhã e para depois. O que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu tenho para fazer hoje? O que é que eu tenho que fazer de imediato? Tem que fazer isso. E amanhã, o que é que eu tenho para amanhã? Eu vou fazer isso. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou ter dinheiro? Não. O que é que eu tenho que fazer para mudar essa realidade? E depois, daqui a 10 anos, o Maranguape vai crescer para onde? Qual será o maranguapense do futuro? O que é que eu vou preparar para ele? Maranguape vai crescer para onde? Qual a quantidade de pessoas nós teremos? Quantas pessoas nós teremos? Quantos cidadãos maranguapenses nós teremos daqui a 10 anos? Qual será o futuro? O que é que eu estou preparado? Vai crescer para onde, Maranguape? Tudo isso tem que ficar definido. Você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que se planejar. Lógico que você vai fazendo ajuste, porque existem fatores que nem sempre você consegue ir ali naquela linha. Você pode, lá na frente, ter que fazer alterações dentro do seu plano de rota. Posso dizer assim. Mas o momento é esse. O momento, a política é essa que está aí. E quem cabe a mudança cabe a você que está aqui nos assistindo. Qual o futuro que você quer para Maranguape? Nós temos os candidatos aí, mas não temos como fugir. E eu tenho dito, qual é o menos ruim para prefeito? E bom, eu não vou dizer que tem, porque todos têm defeitos. Todos têm seus defeitos. Mas qual é aquele que está mais consciente, que está mais preparado? Qual é aquele que tem um grupo de vereadores mais independente? E pode ser feito, porque não tem mais esse negócio de coligação partidária.
Você não vai trabalhar para eleger um vereador que não é do seu partido. Você vai trabalhar para eleger o vereador do seu partido. Então ninguém vai se aproveitar de você. E é importantíssimo, maranguapense, a escolha dos vereadores. Por quê? Porque o vereador é quem vai fiscalizar o prefeito. É quem vai definir o que é que tem que ser feito. É quem está próximo da sociedade. É quem sabe o que o povo está sentindo. É o primeiro a ser procurado. Não é o prefeito. O prefeito é o último. E em muitas situações, o seu interesse é atendido se o prefeito tiver uma proximidade com aquele que lhe representa. Mas não é para ser assim. Se você precisa do médico, você não precisa pedir a ninguém. Se dirige ao hospital e lá você será atendido. Você precisa do exame? Não precisa. Quem é que está desempregado? Então esses aqui vão ter medicamento de graça. Até conseguir um emprego. E os medicamentos básicos têm que estar à disposição, esteja empregado ou não. Tem que estar à disposição ali. Principalmente para o primeiro atendimento. Depois não. Isso é uma forma de racionalizar os recursos públicos. Levar remédio a quem realmente precisa e não tem condição de comprar. Mas não tem critérios. Tem remédio para uns e para outros não. Porque o vereador consegue, vai lá e compra o remédio, resolve o problema quando não tem no posto. Era para ter no posto. A maioria são pessoas desempregadas, são pessoas que moram na zona rural, que não tem como realmente comprar o remédio. O médico passa o remédio, mas não tem no posto de saúde. E a pessoa corre para onde? Vai atrás do vereador. Aí o vereador tem condição, porque, né? Não vou aqui entrar em mais detalhes. Cabe a você que está aí botar a cabeça para funcionar, porque ninguém dá nada de graça para ninguém dentro da política. Não dá. E o que é dado é do povo. Tudo que está lá não está fazendo favor, não. Fazer festa para estar me dando uma estrada. Fazer festa para estar me dando um poste com luz. Fazer festa porque passou um asfalto na minha rua. Fazer festa porque recuperou, pintou um posto, reforma. Reforma. Isso é manutenção. Não deixar de ser abestado. Tem muita gente abestada ainda, viu? Tem muita gente. E nós lutamos para você deixar de ser abestado. Quem mais entrou aqui? Raul Lira. Excelente suas palavras. Resumiu tudo o que se passa em Maranguape. Tá dizendo aqui o Raul. Obrigado, Raul, pela participação. Neurimar assiste também, meu amigo Neurimar. Bom dia a todos. Bom dia, Neurimar. Fransquinha Firmino, bom dia, Fransquinha, um abraço. E quem mais? Pronto. Foi esses que entraram às 7 horas e 5 minutos. Agora vamos dar uma passadinha, né, nas notícias, deixar vocês informados para começar essa quarta-feira. Hoje tem jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza recebe aqui o Sport, confronto direto. Fortaleza e Sport. O Ceará está numa situação mais confortável, mas pega o Internacional lá em Porto Alegre e o Ceará com 4 desfalques. É uma partida mais difícil para o Ceará. O Internacional é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está ali na fase intermediária. Vai jogar hoje num confronto direto com o Sport. O Fortaleza tem um bom time, tem condição de meter a chibata no Sport. E nós estaremos sim, apesar de torcer Ceará, estaremos torcendo por uma vitória do Fortaleza e também do Ceará, que é mais difícil, né? A situação do Fortaleza, eles estão no mesmo nível, né? Não é uma coisa de superioridade, não é comparar o Sport com o Palmeiras, com o Atlético, com o Flamengo, esses times lá do sul do país que tem uma estrutura e jogadores melhores, mas o Fortaleza tem sim condição de meter uma goleada aí no Sport. Eu não vou meter a chibata, eu vou começar a me vigiar, viu, pessoal? Eu tô falando muito palavrão, né?
Tô sendo às vezes muito vulgar aqui, tá bom? Eu vou tentar me policiar. É isso. Então, jogão hoje à noite. Copa não, Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil é mais lá na frente. Então, jogão de bola hoje. Castelão, Fortaleza, Sport e Ceará e Internacional. Vou acompanhar aqui e amanhã a gente vai estar trazendo aqui os resultados. Eu queria aqui pedir desculpa ao nosso amigo Isaac. Né? O Isaac é nosso amigo e entrou em contato com a gente aqui em relação à questão do estúdio, mas infelizmente a gente não vai poder ceder o espaço para o meu amigo Isaac hoje, né? Infelizmente não, mas já mantive contato com ele. Viu, Isaac? Se você estiver nos assistindo, o espaço vai estar aqui para você na hora que você quiser. Infelizmente hoje não, né? E eu lhe expliquei por quê. Tá bom, meu querido? Obrigado aí pela atenção, estamos à disposição. Quem mais entrou aqui? Deixa eu ver. Entrou mais gente. Neurimar, Fransquinha, Firmino, bom dia. Bom dia, Fransquinha. Pessoal, vamos agora dar uma passada no Diário do Nordeste, principais manchetes, e vamos depois entrar só na política, na coluna política aqui, para ver o que é que temos aí de informação, para levar até vocês. O que é que está acontecendo dentro da política nacional. Vamos lá. Negócio, fim da desoneração da folha de pagamento deve afetar 1,8 mil empresas na indústria cearense. E o que diabo é fim da desoneração? Deixa eu ver aqui para a gente compartilhar com vocês. Bom, de forma mais científica, né? Compartilhar aí com vocês. A gente escuta, né? A matéria, fim da desoneração da folha de pagamento deve afetar 1,8 mil empresas da indústria cearense. Por quê? Então nós vamos aqui ler para vocês entenderem um pouco, né? Vamos aqui ler um pouco, né? Deixa eu botar o óculos aqui para a gente poder passar para vocês onde é que isso vai influenciar na sua vida. Se você está empregado, se você está desempregado, o que é que isso significa? Fim de pagamento, o que é? Seu cálculo e desoneração. A folha de pagamento é um documento com informações da remuneração do colaborador, de obrigatoriedade da empresa, que contém todos os dados legais, cumprindo uma função operacional, contábil e fiscal. Todo mês, ao receber nossa folha de pagamento, ou olerite, né? Olerite são dividendos, são uma forma também de pagamentos, né? Você faz parte de uma empresa e no fim do mês você recebe como se fosse um salário. Como também é conhecida, não imaginamos todos os processos, legislação e variáveis que o profissional de recurso humano precisa cumprir e avaliar antes de fechá-la. Todos esses elementos compõem dos principais processos do RH e, talvez, um dos fatores fundamentais para o bom andamento da empresa. A elaboração do cálculo da folha é uma obrigação legal das corporações que contratam por meio de consolidação das leis do trabalho, a CLT. Ela é uma vantagem para a empresa que pode acompanhar os investimentos mensais em pessoal e também ao colaborador que recebe um espelho da renda fixa, passando a ter conhecimento de todos os vencimentos e descontos realizados durante o mês. Para não perder nada que acontece no mundo de recursos humanos, receba diretamente no seu e-mail todas as novidades, cadastre-se aqui. Por ser tão abrangente, o processo da folha de pagamento é complexo e ainda gera muitas dúvidas, principalmente para os responsáveis pelo seu fechamento. Por isso isso aqui é propaganda. Nada a ver não.
No caso, vamos aqui, no caso da desoneração da folha de pagamento, seu objetivo é reduzir a carga tributária paga por uma empresa em cima da folha de pagamento, substituindo a base de cálculo da contribuição, que deixa de ser a folha de pagamento e passa a ser a receita bruta Rádio das Web empresas. Interativa Metro. Então, tira-se essas despesas, contribuições sociais, e aí se cobra uma taxa, né? Ou um imposto da receita bruta da empresa. Então, sempre quem vai pagar a conta, de certa forma, é o trabalhador, né? Então, a desoneração da folha de pagamento é tirar o peso das obrigações sociais que, de uma forma mais clara, se uma pessoa ganha R$1.000, o custo dessa pessoa para a empresa, com as contribuições sociais, ela vai para R$2.000. É o dobro. Quem ganha um salário mínimo, a empresa tem uma despesa do dobro. E isso aí tem, de certa forma, prejudicado muitas empresas, porque o custo é muito alto. E o que está se propondo, diante dessa situação aí, é que se cobraria um percentual em cima, né, do lucro, da receita bruta da empresa e não da forma como está se cobrando hoje. Então tá aí os esclarecimentos aí, não aprofundado, porque eu não sou especialista, mas para você ter uma noção de mais ou menos o que é esse negócio de desoneração da folha de pagamento. Desonerar tirando as contribuições sociais, diminuindo esse peso aí para os donos de empresa. Um funcionário que recebe um salário de R$1.200, ele custa para a empresa, ele paga, além dos R$1.200, mais R$1.200 para o governo e também para as garantias trabalhistas do trabalhador, que vem FGTS, várias contribuições, tá bom? É mais ou menos isso. Vamos aqui. Fortaleza faz confronto direto contra o Sport e busca vencer para seguir no meio da tabela. Incêndio em Serra de Tapajé se aproxima de residências e preocupa moradores. Cearense, chefe do Centro de Inteligência do Exército, morre com Covid-19. Idosa que caiu de veículo de aplicativo em movimento segue em estado grave. Uma senhora, deixa eu ver como é que foi essa história aqui. Idosa segue internada em estado grave após cair de carro conduzido por motorista de aplicativo na capital. Eu vi uma mulher caindo de uma moto lá em Sobral, né? E o cara foi embora. A mulher caiu da garupa, o cara não socorreu, foi embora. E depois a desculpa do presidente da Associação dos Mototáxis de Sobral é que o cara não parou porque... Brincadeira. Diz que a moto enganchou lá e ele não conseguiu parar. A moto enganchou e saiu, aí ele não conseguiu parar. Oh, desculpa, esfarrapada, né? Vamos aqui a esse caso. O caso aconteceu na noite de domingo, dia 6, no bairro Granja, Portugal. Segue internada em estado grave a idosa de 70 anos que caiu de um carro em movimento conduzido por um motorista de aplicativo na noite do domingo, dia 6, no bairro Granja, Portugal, em Fortaleza. Segundo a família, ela precisa de uma unidade de terapia intensiva, UTI, por causa dos ferimentos causados pelo acidente. Depois de sair de um aniversário, a filha da vítima solicitou uma corrida por meio de um aplicativo de transporte. Nos primeiros instantes da viagem, ela tentou voltar ao ponto de partida para pedir um novo carro, ao perceber que o homem se sentiu incomodado com a presença das crianças e da jovem que acendeu a lanterna do celular no banco de trás. Após andar por cerca de 400 ou 500 metros, ela notou que havia duas crianças e pediu para que eu segurasse bem meus filhos, para ele não se machucar, caso ele precisasse frear. E eu já achei isso estranho.
Logo em seguida, ele reclamou pelo fato de minha sobrinha ligar a luz do telefone e passou a acelerar bastante o carro, afirmou. Ao ver que o motorista não parava, ela resolveu sair do veículo em movimento com os 2 filhos e a sobrinha e foi amparada na rua por populares. Contudo, a mãe dela continuou no interior do automóvel e veio a cair logo mais à frente, próximo a uma rua sem saída. Depois que pulamos do carro, ele continuou dirigindo com minha mãe dentro do veículo até que ela caiu. Testemunhas me disseram que ao chegar em uma rua sem saída, ele ainda deu marcha ré e passou por cima da minha mãe, disse. Ainda segundo ela, a mãe teve os 2 pulmões perfurados, além de ter tido ferimentos nos braços, pernas, tornozelos e diversos arranhões pelo corpo. A família está traumatizada com o caso e pede justiça. Sou acostumada a pegar carro que trabalha por aplicativo e nunca tive problemas como esse. Ele foi na delegacia e foi liberado. O estado de saúde de minha mãe é grave e eu quero justiça. Finaliza. Suspeito ouvido e liberado. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem envolvido na ação vai responder a um inquérito que apura a ocorrência de homicídio culposo tentado na modalidade de trânsito. Segundo os levantamentos, ele dirigiu de forma perigosa pela rua do bairro, fazendo com que 4 dos 5 passageiros resolvessem abandonar a corrida. Contudo, a idosa permaneceu no interior do carro e caiu após manobras bruscas realizadas pelo suspeito, que foi ouvido e liberado. O 12º Distrito Policial vai continuar investigando o caso. Então tá aí uma falta de bom senso. Ignorância pura. Né? Por que o cara não parou o carro? Vocês querem continuar? Eu não vou continuar. Se as crianças estavam soltas, elas deveriam estar, de certa forma, com cinto, né? Ali protegidas. De certa forma, o motorista não está errado nesse aspecto. Ele estava realmente preocupado com a segurança. Se der um freio, uma criança solta dentro do carro, isso aí já foi bastante até explorado pela imprensa nacional, essa questão da obrigatoriedade das cadeirinhas. Então, no meu entendimento, o motorista, ao pedir para que as crianças ficassem sentadas, não está errado. Vamos olhar o outro lado também, mas aí faltou um pouquinho de sensibilidade e de coerência. É ter parado o carro. Olha, eu não vou continuar. Se for dessa forma, vocês descem, não precisa pagar nada. Eu acho que a atitude que o motorista deveria ter sido tomada deveria ter sido essa. Mas não. A mulher desceu, caiu, ele continuar, era para ter parado. A mãe ter descido. Com certeza a porta do carro ficou aberta. E foi nessa hora que ela deve ter caído do carro. Deve ter sido, né? Ignorância pura aí, falta de coerência e bom senso. É o que eu aqui tiro de conclusão dessa situação toda aí, infelizmente. Vamos lá. O imóvel venda deve trazer mudanças para 2,5 milhões de chips no Ceará. 2,5 milhões de chips no Ceará. Reta final, candidaturas ainda são incógnitas na capital. O governo do estado e a prefeitura, que é a mesma coisa, eles não decidiram ainda quem é o candidato a prefeito nem a vice. Então vamos aguardar o fim aí das convenções. Eles devem apresentar aí o nome de consenso em todos aqueles que fazem parte da base governista. Veja histórico de jogos do Ceará contra o Inter. O Ceará sempre tem se dado bem com o Internacional, viu? As últimas partidas, os últimos anos, o Ceará tem se dado bem. Governador do Distrito Federal é diagnosticado com Covid-19. Bolsonaro diz que medidas serão tomadas contra alta de preços e pede a mercados lucro perto de zero. Pessoal, nós temos visto aí um aumento significativo no preço de óleo de cozinha. E isso se deve à questão 8 horas e 1 minuto.
Estou aqui com o tempo estourado. Se deve à questão do preço internacional da soja. Nós somos um dos grandes exportadores de soja. O preço do dólar está lá em cima e isso acaba repercutindo aqui no produto final, né, que é o caso do óleo de soja. É muito mais vantajoso estar exportando. Rádio Web aqui, Interativa o preço Metro da matéria-prima é vendido também em dólar. Então, lógico que quem compra, se lá tá, vamos a uma hipótese, tá, vamos dizer, a $1.000 a tonelada. $1.000 aqui, quanto é? Mais de R$5.000. Antes era 2.500. Então, esse preço, quem vai pagar é você. O dólar sobe lá. Como é um produto de exportação, ele é tabelado a nível internacional, como também é o petróleo. Então, tá aí a justificativa para o preço elevado do dólar. O produto que nós produzimos, nós temos que comprar caro porque é mais interessante vender lá fora. E lá $1 é $1. Aqui $1 para nós custa R$5. É a globalização. O Ministério Público do Ceará denuncia 8 pessoas por fraude em licitação em Eusébio. É a esculhambação da administração pública. Tudo acontece a partir dos processos licitatórios. É raro se ter uma prefeitura que não se tenha esquema montado a partir das licitações. Mais de 4.000 estudantes tiveram Covid-19 no Ceará, 65% entre 15 e 19 anos. Em janeiro, a gente começa a vacinar todo mundo, diz o ministro da Saúde. Todo mundo não. Porque como eu já tive Covid, eu não vou tomar vacina. Vão obrigar todo mundo a tomar? Eu já tive. Né? Posso ter de novo? Posso. Mas aí se eu tiver, aí eu tomo a vacina. Eu acho que devo vacinar todos aqueles, primeiramente, os que não tiveram, né, primeiramente, e os idosos. Quem já teve, fica para depois. Keeping Up White Teen Kardashians terá a última temporada em 2000. Não sei nem o que é isso aqui, pessoal. Eu li aqui, não sei nem o que é que eu tô lendo. Covid-19. Testes com vacina são suspensos após reações adversas. Tá aí, ó. Quero fazer as coisas na carreira? Tá aí. CNI, Siderúrgica Nacional, não é isso? Aí, não. Não, uma coisa relacionada com a indústria. Atividade industrial mantém trajetória de recuperação. O pessoal não gosta muito de usar negócio de sigla, porque você tem que saber, né? CNI, né? Pode ser Conselho Nacional de Indústria, né? Comitê Nacional da Indústria, pode ser um bocado de coisa. Relacionado com indústria. Rogério Ceni recusa convite do Cruzeiro e continua no Fortaleza. Ia voltar pro Cruzeiro de novo, só se ele fosse abestado, né? Cruzeiro demite Anderson Moreira após 5º jogo seguido sem vitória na Série B. O Cruzeiro está numa crise financeira e isso repercute diretamente na produção do time. Isso é fato. Cara com salário atrasado, não tem como. Eles vivem disso, né? Infelizmente, antes a gente jogava por amor, não era por dinheiro. Mas depois que se profissionalizou o futebol, dá nisso aí. Ceará registra 53 acidentes nas rodovias federais e estaduais no feriadão. Mais ou menos razoável, né, os números. INSS no Ceará. Atendimento presencial deve voltar parcialmente no dia 14. Eleitor deverá usar máscara no local de votação, define TSE. Com demanda em queda, petróleo despenca e derruba ações da Petrobras. Pode ser que o preço diminua também na bomba, né? Covid-19. Casos no Ceará chegam a 222.884. Óbitos somam 8.588. E cadê os casos de Maranguape?
PT e PDT deverão ter candidaturas próprias no primeiro turno em Fortaleza. Aí no segundo turno eles se unem, né? Desembargador recebe nova pena de aposentadoria compulsória por esquema de rachadinha no Tribunal de Justiça do Ceará. Olha aí, meu Deus, exclamação, né? Desembargador recebe nova pena de aposentadoria compulsória. O cara vai se aposentar recebendo salário. Aí vai você aí ser botado para fora de uma empresa com 30, 40, 50 anos de empresa. Rádio Se você Web levar alguma coisa, Interativa você só levar o seu fundo de Metro. garantia. A mesma coisa deveria acontecer aqui. Ele levar só o PASEP. Conselho do FGTS reduz juros para ampliar crédito ao Norte e Nordeste. CETEC abre inscrições para cursos remotos gratuitos com 400 vagas. Ex-Big Brother Brasil, Bianca Andrade, assume relacionamento com Fred do Desimpedidos. Caixa leiloa 750 imóveis retomados por inadimplência. Veja o desconto. Então tá aí para vocês as principais notícias do Diário do Nordeste de hoje. E nós vamos encerrar aqui a nossa participação. Confederação Nacional da Indústria. Pronto, o Marcão aqui trouxe, né, a Confederação Nacional da Indústria, CNI. Pois é, Marcão, eu realmente me deu um branco aqui, eu fiquei sem saber aí verdadeiramente o significado da sigla CNI, Confederação Nacional da Indústria. Obrigado, Marcão. Bom dia, mais uma chapa irá se confirmar domingo no Maranguape Clube, Abraão e Elisiário. Então tá aí mais uma informação. A convenção do Abraão e do Elisiário vai acontecer no Maranguape Clube e, ao mesmo tempo, não sei se no mesmo horário, vai estar tendo também a convenção do partido liderado aí pelo Geói Valentim, que vai estar fazendo a convenção lá no Colégio São José. Então tá aí as duas convenções acontecendo domingo, né? Data final, não é isso, Marcão? Para as convenções partidárias. Quem mais entrou aqui? Aldeni Barroso. Bom dia, amigo Elton, um excelente trabalho. Obrigado, dona Aldeni. Ana Lúcia, tudo que você fala da política é verdade, tá dizendo aqui Ana Lúcia. Obrigado, Ana Lúcia. Fábio Severo, excelentes notícias, como sempre. Bom dia a todos, Fábio, obrigado. Satisfação em tê-lo aqui também nos acompanhando. Pessoal, então é isso que nós temos para hoje. Agradecer a participação de todos. Encerramos aqui mais um, o Poder e a Cidadania. Agradecer também as pessoas que nos acompanharam por meio da Rádio Web Interativa Metro e Rádio Web Umarizeira, ou Web Rádio Umarizeira, né? Excelente quarta-feira a todos. Torcer aí para o Leão bater o Sport e o Ceará conseguir pelo menos um empatezinho. Já está de bom tamanho com o Internacional lá no Beira-Rio, não será nada fácil. Ceará com 4 desfalques, vamos aí aguardar a rodada da Série A de hoje. A todos vocês, uma excelente quarta-feira, fique com Deus, encerra-se aqui mais um, o Poder e a Cidadania. Eles lá e nós cá, pagando a conta, mas do errado, nós não vamos nos calar. Tenham um excelente dia.